Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto que divide a nossa sociedade. E é um assunto polêmico que entrou dentro das igrejas e que divide também o corpo. Alguns são favoráveis, outros são contrários. Mas afinal de contas, o que a Bíblia fala a respeito do divórcio? A Bíblia permite o divórcio ou não permite? Ela permite em determinadas situações ou não tem exceções? E no seu caso, se porventura você está numa situação contrária ao que a Bíblia diz, o que você deve fazer? Bem, hoje à luz da Bíblia, eu vou tentar responder essas perguntas. Nós vamos ler os principais temas, as principais passagens e nós vamos ver se a Bíblia traz coerência ou não traz, se ela permite ou não permite, tá bom? Para nós começarmos, é importante eu dizer para você o seguinte, que eu estou fazendo esse vídeo depois de mais de 3, 4 anos em que eu fiz coloquei no YouTube e esse vídeo simplesmente, eu não vou dizer viralizou, mas ele teve muitos acessos e ele foi muito polêmico, porque muitas pessoas comentaram, manifestaram e a partir desse vídeo, a partir desses comentários, muitas pessoas foram trazendo argumentos e citando passagens que eu desconsiderei no vídeo. Então, levando em conta todas as perguntas, todos os comentários, todas as contra-argumentações que teve, eu estou fazendo esse e pretendo que seja o mais completo possível. Então, se você está preocupado com o tempo de duração desse vídeo, eu lhe recomendaria não assistir. Mas se você está disposto a realmente ter um estudo mais profundo e mais compreensível a respeito da palavra, você está no lugar certo, tá bom? Vamos começar pelo verso que é o mais polêmico, é o pontapé do assunto. E tem duas passagens, na verdade, tem dois livros que tratam da mesma história e tem alguns detalhes. Eu vou partir para o que é mais polêmico, tá bom? Que está lá em Mateus, no capítulo 19, a partir do verso 1, mas eu quero ler para você a partir do verso 3. Atente-se ao que está dizendo. Então se aproximaram os fariseus de Jesus para testá-lo e perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Respondeu-lhe ele: não leste que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne? Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Perguntaram-lhe: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e mandá-lo embora? Respondeu-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu mandar embora vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que se divorciar de sua mulher, não sendo por causa de imoralidade sexual, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a divorciada também comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem e da mulher, não convém casar. E ele, porém, lhes disse: nem todos podem aceitar essa palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Pois há eunucos que nasceram assim. Outros foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Esse verso, por mais que ele seja polêmico, essas passagens traz muita informação. Nós vamos poder extrair muito conteúdo daqui e muitas lições. Primeira coisa que eu quero atentar você é o seguinte: todo esse diálogo que começa, a pergunta que os fariseus fizeram e a retrucagem deles tinha um propósito. Eles queriam testar a Jesus, eles queriam provar a Jesus. Então você percebe que foi uma pergunta capciosa, uma pergunta tendenciosa. E a primeira pergunta que eles fizeram é se o homem e a mulher poderiam separar-se por qualquer motivo. Jesus, diante desta pergunta, ele já deixou bem claro que desde o início Deus fez o homem e a mulher e permitiu que eles se unissem, deixando o homem, seu pai e sua mãe, se tornassem uma só carne. Quando a gente vê esse conceito de união, a gente já percebe que o divórcio ele não foi feito
para existir. Simplesmente assim, o casamento ele não foi feito para haver a separação. Se porventura você está assistindo esse vídeo porque você considera o divórcio, eu já quero te dizer que nas palavras de Jesus, desde o princípio, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele não criou para que eles se separassem. Ele o criou para que eles fossem uma só carne, se tornassem uma só carne por meio do casamento. E é justamente por esse motivo que o homem abandona pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Poderíamos acabar por aí. A resposta de Cristo foi bem objetiva. Mas lembra que os fariseus queriam testá-lo, queriam prová-lo, queriam conduzi-lo a produzir provas contra si. E agora trouxe Moisés, que muitas das vezes o fariseu pegava algumas palavras de Moisés e jogava contra Deus. E pegava as palavras de Deus e muitas vezes jogava contra Moisés, quando Moisés liderou o povo. Você conhece a história e não faz necessário eu mencionar isso. Mas aí eles mencionaram que Moisés permitiu o povo a se divorciar. E agora Jesus tem que conciliar o que ele disse com o que aconteceu com Moisés. E Jesus ele deixa bem claro que Moisés tomou uma postura, tomou uma atitude. Em nenhum momento Jesus aqui disse que não houve o consentimento de Deus, quero deixar isso bem claro. Mas Jesus ele enfatizou que aquela postura de Moisés foi proveniente da dureza do coração do homem. Quando a gente já vê que existe uma razão pela qual a situação aconteceu, a gente precisa olhar isso. Quando Jesus fala que a dureza do coração do homem impedia os homens de perdoarem suas esposas e manterem um casamento proveniente de alguma situação, significa que para muitos seria mais fácil morrer, matar, abandonar, desprezar, humilhar, maltratar, do que simplesmente divorciar. Separa-se os corpos, vai embora para sua casa e o outro fica ali quietinho. Mas essa ótica, ela tem alguns detalhes interessantes que nós vamos analisar. Mas dando sequência no que Jesus disse, Jesus ele termina essas palavras dizendo o seguinte, que segundo a lei de Moisés, aonde ele permitiu o homem mandar a sua mulher embora, lhe dar a carta de divórcio, no verso 9 ele diz assim, eu vos digo, porém. Quando nós vemos Jesus tratando de um assunto e fazendo essa ênfase, eu vos digo, porém, ou quando ele diz, em verdade vos digo, Jesus ele está trazendo um conceito mais esclarecedor a respeito dos assuntos que as pessoas, os seus ouvintes, tinham de uma maneira deturbada. E agora Jesus pega todo esse ajuntado do que foi o propósito de Deus no início e o que Moisés permitiu. E agora Jesus diz assim, olha, eu, porém, vos digo. Agora Jesus traz, poderíamos dizer que uma lei áurea a respeito de todo esse assunto. E ele diz assim, qualquer que se divorciar de sua mulher, não sendo por causa da imoralidade sexual e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a divorciada também comete adultério. Pois bem, agora há aqueles que digam assim, está vendo? Jesus permitiu o divórcio, está muito claro. Eu não vejo isso. E eu vou te dizer o porquê. Para a gente entender o que Jesus está dizendo, e até para que a gente não pense que de fato ele está revogando leis, porque ele diz que ele não veio para mudar nada, mas ele veio para cumprir, vamos fazer o seguinte, vamos ler o que Jesus falou para Moisés, o que Deus permitiu que Moisés fizesse, a tal famosa carta de divórcio. Vamos lá para Deuteronômio, no capítulo, salvo engano, 24. Eu acho que é o 24 mesmo. Deuteronômio, no capítulo 24. Se você tiver com Bíblia, você pode acompanhar também.
A partir do verso 1 diz assim: se um homem tomar uma mulher, casar-se com ela, e essa depois deixar de lhe agradar, por ter ele achado nela coisa indecente, este lhe escreverá uma carta de divórcio e a dará na mão, despedindo-o da sua casa. Se uma vez saída da casa dele for e se casar com outro homem, e este também a rejeitar, escrevendo-lhe uma carta de divórcio e der na mão e despedir sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o seu primeiro marido que a despedira não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, porque esta ficou contaminada. Isso é abominação aos olhos do Senhor. Não farás pecar a terra que o Senhor, o teu Deus, te dá por herança. Note que o que Jesus falou, na verdade, não está contradizendo nada com a lei de Moisés. Porque aqui diz o seguinte: se um homem tomar uma mulher, vier a casar com ela, e se ele achar nela, depois de casado, alguma coisa indecente, ou o que Jesus mencionou, alguma imoralidade sexual, então ele poderá despedi-la. Vamos analisar primeiro essa questão. Você sabe que o conceito bíblico de casamento requer pureza. Então, no contexto bíblico, não vamos agora considerar a nossa situação, mas o contexto bíblico, havia o requisito de que o homem e a mulher se casassem puros. E mais do que isso, havia um comprometimento com os familiares, com o pai, com a mãe. E diante desse comprometimento havia envolvimento de valores. Então, muitas das vezes o casamento era firmado sob o compromisso de que o homem cuidaria, honraria os seus princípios, zelaria pela sua família, sustentaria. E de contrapartida, a mulher também teria suas responsabilidades dentro do lar, para cuidar dos filhos, para amar seu esposo. Mas havia um requisito de que o homem, e principalmente a mulher, não tivesse tido relações com outras pessoas antes, vindo a celebrar a intimidade sexual apenas no casamento. Então aqui o que está querendo dizer é o seguinte: o homem e a mulher casou, e depois de ter casado achou alguma coisa indecente ou alguma imoralidade sexual, a gente pode, por exemplo, considerar o fato da própria noite de núpcias, quando se percebe ali que a mulher não era virgem. E aí tem muitas discussões, a questão do sangramento e tudo, mas eu não vou me ater a isso, tá? Mas fato é que o homem vindo a descobrir que de fato a mulher não era pura, não era virgem, ou encontrar nela alguma imoralidade sexual, principalmente cometido antes do casamento, ele poderia então repudiá-la, divorciar dela e mandá-la embora. Há pessoas que tentam contornar esses conceitos. Aí fala assim: não, meu irmão, ali está falando de adultério. A Bíblia é bem clara quando fala em adultério. A Bíblia é bem clara quando ela fala em fornicação. A Bíblia é bem clara quando fala de indecência sexual, de imoralidade sexual. Então, aqui não está falando de adultério. Há outras passagens que falam de adultério, mas não essa, tá bom? E há também uma outra situação. Muitas pessoas comentando dizem assim: ah, mas Diego, você precisa ler no grego, no hebraico, no aramaico, porque divórcio é diferente de repúdio. Deixa eu te falar uma coisa. Eu creio no que a palavra do Senhor diz. Ela diz assim que a verdade ela é revelada aos simples, aos humildes. E eu não creio que Deus iria guardar algo que tem destruído a sociedade, que tem destruído famílias, que tem destruído pessoas, simplesmente porque as pessoas não conseguem compreender o grego, o hebraico, o aramaico. Eu acredito que quem estuda e tem a oportunidade de se aprofundar e usa isso para a honra e glória de Deus, de fato Deus vai revelar grandes verdades. Mas eu acredito que aqui existe um princípio inerente que não importa a língua que você estuda, não importa o grau de conhecimento acadêmico que você tem,
Se o Espírito Santo usar essa palavra na forma com que ela está aqui, você há de compreender a santidade do casamento e a importância dele para a nossa sociedade, tá bom? E o que eu gostaria de dizer dentro dessa discussão de divórcio e repúdio é que o resultado é o mesmo. Duas pessoas que tornam uma só carne, elas se separam, se rasgam ao meio, ambas saem destruídas, filhos são destruídos, famílias são desmoralizadas, danos irreparáveis são causados. Não importa se for um divórcio ou se for um repúdio, tá bom? Esclarecemos por aqui? E tem mais. Aí alguns dizem assim, ainda persistindo nesse contexto, falando assim, olha, mas depois que divorciou, separou, pode vir a casar-se de novo. Não é isso que a lei de Moisés diz e não é isso que Jesus disse. Presta atenção. Primeiro, que trouxe uma possibilidade de divórcio, mediante uma imoralidade sexual cometida antes, mediante um engano, mediante a mentira, enfim, isso já ficou claro. E nem Jesus, nem Moisés permitia se casar de novo. Aqui inclusive diz, caso a mulher que cometeu a imoralidade sexual e ela foi repudiada, e ela vier a se casar de novo, mesmo que ela seja novamente repudiada ou se torne viúva, ela não poderia se casar novamente com o seu primeiro esposo, porque na concepção de Deus ela estava imaculada, ela estava manchada. E isso seria abominação para Deus. Agora eu te pergunto uma coisa. Se porventura o segundo casamento fosse lícito, uma vez que havia a permissão do divórcio, e se ele fosse lícito, por que essa mulher que ficou viúva não poderia se casar de novo sob a alegação de que ela estava imunda, que ela era imoral, que ela estava em adultério? E por que isso seria abominação ao Senhor? Se o segundo casamento, então, mediante a lei de Moisés, permitisse isso, ora, ela poderia se casar com quantos quiser, quer seja mediante uma nova carta de divórcio, ou quer seja pela morte. Mas não é isso que Deus menciona. Não é isso que a palavra de Deus diz. Jesus não permitiu um segundo casamento, embora ele trouxe a mesma validade do divórcio conforme Moisés trouxe, e Moisés também não permite o segundo casamento. Percebe? Que Jesus e Moisés falaram a mesma língua, trouxeram os mesmos conceitos. Agora, eu já vi muitas explicações que as pessoas falam da lei de Moisés, mas não sabem nem onde está. Nunca pararam para ler. E aqueles que leem tentam contornar e não ler todos os versos que dizem respeito. Você quer ver uma coisa? Me veio à mente aqui agora Jeremias 3. Jeremias 3 é muito legal também. Tá vendo? O que diz Jeremias 3? Deixa eu ver se é 3 mesmo. Por vezes a minha memória me trai. Jeremias 3, a partir do verso 6. Não, melhor, verso 1 diz assim, ó: se um homem despedir a sua mulher e ela se ausentar dele e se ajuntar a outro homem, tornará ele mais para ela? Não se poluiria de todo aquela terra? Tu, porém, aqui é Deus falando, para a nação de Israel, tu, porém, maculaste com muitos amantes. Tornarias agora para mim, diz o Senhor? Levanta os teus olhos ao alto e vê, onde não te prostituíste. Nos caminhos te assentava para eles, como um árabe no deserto, manchaste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva tardia. Contudo, tu tens a testa de prostitutas e não queres ter vergonha. Não acabaste de me invocar dizendo, Pai meu, tu és o guia da minha mocidade? Conservarás para sempre a tua ira? Ou guardarás continuamente? Tens dito e feito coisas más e nela permaneces. Agora, Deus aqui falando para Jeremias, falando da nação de Israel por meio de Jeremias, usa justamente o princípio de Moisés, falando que da mesma forma que a relação
que Moisés falou entre o homem e a mulher no casamento, Deus agora trouxe para si, dizendo que por muitas vezes a nação de Israel se divorciou de Deus, se deitou com outros amantes, se imaculou, se prostituiu, e como agora poderia voltar para ele? Como agora poderia cometer tamanha maldade? E termina dizendo o seguinte: tem feito coisas más e permanece nela. Agora que nós estamos trabalhando com um conceito que Deus trouxe, mostrando justamente, muitas das vezes, a hipocrisia do ser humano em tropeçar nas próprias leis que eles fazem. O ser humano que, por meio de Moisés, requereu tanto poder divorciar de sua mulher, por não perdoá-la mediante os seus pecados, as suas transgressões, agora clama a Deus para que ele o perdoe. Interessante isso, né? Deus trazer justamente esse assunto para simplificar a necessidade do perdão, a necessidade da pessoa se colocar no lugar do outro e considerar que são uma só carne, havendo a necessidade de superar todos esses problemas. Mas enfim, tratado desse assunto, do que Jesus falou, da lei de Moisés, do que Deus disse, até aqui nesse momento nós não enxergamos a possibilidade do segundo casamento, e muito menos a possibilidade do divórcio, havendo apenas a consideração mediante a imoralidade sexual, que eu já lhe expliquei qual é esse contexto. Agora, na nossa sociedade, esse assunto parece careta, né? Quadrado, e muitos dizem praticamente impossível casar-se puro e tal. Mas deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia traz uma concepção de relacionamento totalmente diferente. O casamento, segundo a Bíblia, é algo sério, tão sério que quando Jesus tratou a respeito do assunto nos textos que nós lemos, ele diz assim que a palavra do casamento não é para qualquer um. O casamento não é uma instituição para qualquer pessoa. Você abrir mão de si para se tornar uma só carne para com outra pessoa é algo muito sério. Existem os prazeres disso, existem as recompensas disso, mas existem também os sacrifícios que devem ser feitos. E Jesus disse que não é algo que todo mundo aceita. E quando os discípulos olharam para esse cenário e falaram assim: mestre, então se essa é a situação para homem e para mulher, convém não casar. E Jesus falou: exatamente, é isso aí mesmo. Casamento é uma situação complicada, é um problema. Quem é casado sabe das dificuldades que passa. E diante dessa situação, eu só queria tranquilizar você, dizer o seguinte: se você casou-se, você tem um problema para resolver, e nós vamos ler outras passagens aqui. Se você está assistindo por curiosidade esse vídeo e ainda não casou, Jesus aconselha que existem homens que nasceram eunucos, outros que se tornaram eunucos por meio de outros homens. Existem aqueles que se fazem eunucos por causa do reino do céu. Então, se essa é a palavra, e mediante a toda a sua complexidade, fica aí a dica. Mas para você que casou, vamos dar sequência. Eu quero ler agora uma outra passagem muito polêmica, está lá em 1 Coríntios, salvo engano, no capítulo 7. 7? Ou é 13? Estou vendo 2 Coríntios. Não ia achar nunca. 1 Coríntios 7. Presta atenção. O que Paulo está escrevendo aos Coríntios? Capítulo 7, no verso 10, ele diz assim: todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor. Olha de quem vem essa palavra, de Deus. Que a mulher não se separe do marido. Se, porém, se separar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Nesses dois versos, Paulo está dizendo assim: casou, meu amigo, casou, minha amiga, não se separe.
E essa é a ordem de Deus. Não se separe. Se quiser se separar, no verso 11, diz assim, se separe, mas não se case novamente. E aí, antes dele falar da necessidade sexual, da carência e tudo, ele diz assim, ou se não, reconcilie-se. Ou seja, ele é muito claro nessas palavras. Não é para separar. Quer separar? Então separa. E nós já vamos falar a respeito disso. Mas não se case novamente. Não se case novamente. Quer casar novamente? Se reconcilie com seu esposo. Ponto. Final. Parece duro essas palavras. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu sempre deixo o meu WhatsApp, e vou deixar agora também, para aquelas pessoas que têm algumas dúvidas, né, que quer oração, quer desabafar, tirar alguma questão. E uma coisa muito comum, e eu já vou dizer isso agora, para evitar que talvez você faça a mesma coisa que muitos fazem. A gente pega essa palavra, que você pode perceber que não tem exceção, não tem condições, é bem claro. Manda o Senhor, não Paulo, dizendo o seguinte, que o homem não se aparte da mulher, que a mulher não se aparte do homem, se vier separar, não se case de novo, ponto, final. Não tem exceções. Mas aí a pessoa pega e me manda mensagem dizendo assim, Diego, mas a minha mulher, ela cozinha muito mal, nesse caso eu posso me separar dela? Não. Que o homem não se aparte da mulher. Aí a mulher me manda mensagem dizendo assim, Diego, mas o meu marido, ele é muito ausente. Que a mulher não se aparte do seu marido. Ponto. Diego, mas... E eu já ouvi isso. E pelo amor de Deus, seja sensato um pouquinho. Presta atenção. O que eu estou fazendo aqui é interpretando a palavra. Você não precisa ficar com raiva de mim e amaldiçoar a minha vida. Tá bom? O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte. Há pessoas que pegam e falam assim, Diego, mas meu marido me espanca, me violenta, me agride e me ofende. Você ficaria casado com uma pessoa assim? Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, a minha situação hoje, o meu casamento, ele foi preparado por Deus a ponto de que eu orava, eu buscava ao Senhor antes de conhecer a minha esposa. Eu conheci minha esposa por meio de um sonho. E eu aguardei por ela até o dia que eu a conheci. Amei, cuidei. E hoje o meu casamento é todo estruturado na palavra do Senhor. Então não venha querer comparar o meu casamento com o seu e nem querer amaldiçoar o meu casamento pelos seus erros. Tá bom? E olha, todas essas circunstâncias, eu sei que é complicado, que é um problema a ser resolvido. Tá? É um problema a ser resolvido. E eu quero dizer para você o seguinte, problemas nós resolvemos. Você decidiu casar, que fique casada. Se você quiser separar porque você julga que o fardo é muito pesado, se separe. Mas não se case novamente. Esta é a palavra do Senhor. Não é eu que estou dizendo. Se você não está gostando do que eu estou dizendo, te recomendo o seguinte. Você abre a janela do seu quarto, da sua casa, onde você estiver e você berra para Deus, porque essa palavra foi inspirada por Ele. Tá? Não adianta você vir nos comentários e despejar maldições na minha vida, no meu casamento, tá bom? Deixando bem claro isso. Deus, diante da situação, Ele entende que pode haver casamentos onde os fardos são difíceis, onde foi um erro a sua união e onde você não conseguiu maturidade espiritual para conduzir o seu casamento ao sucesso, à felicidade. Diante dessa ótica, a separação ela pode sim ocorrer, desde que não haja novos relacionamentos para que você não venha adulterar. E desde que você esteja disposto a perdoar o seu cônjuge, e havendo perdão, havendo esse amadurecimento, que você se reconcilie com ele. Pode ser daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, pode ser daqui 50 anos que seja. Mas você tem que saber que você se uniu a ele, que você e ele são uma só carne diante de Deus. Que ainda que durmam em cama separada, em casas separadas,
Diante de Deus, vocês ainda estão casados. Olha o tamanho da misericórdia de Deus, não é verdade? Mas Paulo continua dizendo, olha aqui, aos outros, contudo, digo eu, não o Senhor. Presta atenção, conselho de Paulo, não é uma ordem divina, tá bom? Se algum irmão tem mulher incrédula e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem um marido incrédulo e ela consente em habitar com ela, não o deixe. Pois o marido incrédulo é santificado pela mulher e a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. Aqui está querendo dizer o seguinte, olha a situação. Um conhece a Deus, conhece a Jesus, tem uma fé e gosta de ir na igreja, gosta de desempenhar trabalho missionário, ótimo, é um cristão. E o outro não é. O outro é uma vida torta, sabe? Gosta de bebedice, das coisas do mundo, mas os dois estão casados. Paulo está querendo dizer assim, olha, se você que é crente, que crê em Deus, que crê no milagre, que crê na transformação, que crê no poder reconstrutivo de Deus, quer ficar casado, e o outro aceita você desse jeito e quer ficar casado com você, então não se separe. Ponto final. Se o descrente quer ficar casado contigo, ainda que você sofra, você tenha problemas, dificuldades, você não se separe. Mas aí ele continua dizendo o seguinte, se contudo o descrente quiser separar, separe-se. Nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Deus o chamou para a paz. Agora ele está querendo dizer o seguinte, você que crê em Deus, que você está mudando sua vida, transformando sua alimentação, seus hábitos, seus estilos, tudo. E seu cônjuge quer viver com você, mesmo ele sendo ou ela sendo uma vida torta, Paulo diz assim, fique casado, não se separe. Mas ele diz que se porventura o descrente ou a descrente quiser se separar, que você na sabedoria de Deus se separe. Porque Deus chamou vocês para a paz. Aqui diz que você pode se casar de novo? Não diz. Não diz. Tá? E esse princípio de separar, e quando diz que chamou para a paz, significa que mesmo separados, Deus pode fazer uma transformação. Pelo mesmo princípio que no verso anterior Paulo disse assim que pelo a vida do crente, o descrente é santificado, considerando que vocês permanecem como uma só carne, ainda que separados, Deus pode fazer a obra, Deus pode transformar, e a sua transformação vai mostrar para o seu cônjuge que a vida ao lado do Senhor compensa. Compensa, é gratificante e torna tudo melhor. Você entendeu? Nós não lemos nesse contexto aqui de Paulo a permissão para o segundo casamento. E deixou bem claro as condições em que pode haver separação. E aqui não falou em adultério, tá? Aqui trouxe uma concessão pensando em um bem maior, levando em conta a fé e a maturidade espiritual de quem tem o poder da decisão de separar ou não. Tá bom? Que deixe isso bem claro. Tem um outro verso ainda que eu queria ler. Sim. Olha, ainda aqui em 1 Coríntios, no verso 39, fala assim, a mulher casada está ligada pela lei enquanto o seu marido vive. Mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Aqui fala da lei e fala que o vigor da lei vai até o momento em que um dos cônjuges vive. Se morreu, agora esse presente de Deus que é o casamento, se a pessoa que ficou viúva ainda assim quiser, ela pode se casar com outra pessoa. Ela pode fazer uma nova aliança com outra pessoa. Caso ao contrário, não. Tá? A outra condição que te permite, na verdade a outra não, a única condição que te permite um segundo casamento lícito, na palavra de Deus, na lei, é a morte do seu cônjuge. Agora, quando nós falamos da lei, existe um argumento que as pessoas trazem muito para refutar o casamento, que aí eles pegam o que Jesus disse, eles pegam o que Moisés disse, eles pegam o que Deus disse em Jeremias, eles pegam o que Paulo disse, o que João disse, e eles falam assim, mas nós não estamos mais sob a lei, nós estamos sobre a graça. Deixa eu te falar uma coisa. Quem fala isso, trazendo para esse contexto todo,
Presta atenção. Essa pessoa não entende uma vírgula do que ela lê. Ela não entende nada a respeito de espiritualidade. Ela não entende nada a respeito de Deus. Sabe por quê? Porque é o mesmo autor que escreveu a respeito da graça, que escreveu que a graça está, na verdade, acima da lei, ele trouxe um conceito interessante. Você quer ver? Eu vou ler para você. Salvo engano, essa passagem está no livro de Romanos, se eu não estiver enganado. Deixa eu só confirmar, por gentileza. Aqui, Romanos 6, era isso mesmo. Podia ter confiado na minha memória. Romanos 6 diz bem assim, presta atenção. Que diremos, pois? Havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Interessante, né? Mas olha o que diz o verso anterior, o causador de problemas. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você percebe que Paulo disse que só porque tu está debaixo da graça, tu há de pecar? De modo nenhum. Sabe por quê? Ele diz assim que você não conheceria o que é pecado se não fosse pela lei. Você não saberia o que é certo se não fosse pela lei. Você não saberia que não pode matar se a lei não dissesse não matarás. Você não saberia que não poderias casar com outra pessoa por ser adultério se a lei não dissesse não adulterarás. Só que a lei e a graça, ela traz uma concepção totalmente diferente. A lei, ela nos identifica o que é o pecado. Como que nós podemos andar longe de Deus. A lei aponta para a morte. A graça já é diferente, a graça aponta para a vida. Só que a graça não anula a lei, de modo nenhum. A graça ela não anula, pelo contrário. Se nós tivéssemos apenas a lei, e como a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, todos nós somos transgressores, né? Da lei, todos nós estaríamos fadados à morte. Mas a graça é o dom gratuito de Deus para a vida. E presta atenção. Em nenhum momento a graça nos livra da lei. A graça nos livra da condenação da lei. E para que a lei possa ter eficácia e para que a graça tenha eficácia, eu preciso me jogar na graça, clamar ao Senhor. Olha só as 3 fases. Confessar ao Senhor os meus pecados, me arrepender dos meus pecados e abandonar os meus pecados. Você lembra que Jesus, quando ele curava alguma pessoa, ele perdoava os pecados, ele dizia assim: agora vá e não peques mais. Se nós formos considerar esse conceito de graça nas palavras de Cristo, Cristo deveria dizer assim: olha, eu te perdoei os seus pecados, vá e peque tudo de novo, faça tudo de novo. Cristo, ele não aboliu a lei. Cristo nos concedeu a oportunidade de ser abolida a consequência da transgressão da lei. Isso que é graça. Percebe? A graça permite que, ainda que hoje você esteja em pecado, esteja em adultério, mediante a sua confissão, o seu arrependimento e o seu abandono, a graça lhe permite que você tenha vida eterna. Se não fosse a graça de Cristo, você estaria condenado por toda a eternidade. A graça de Cristo te permite isso. A graça de Cristo não transforma o seu pecado em algo santo. Prestou atenção no que eu disse? A graça de Cristo não transforma o seu pecado em algo santo. Não transforma. O que é santo é santo. O que é impuro é impuro. Simples assim. Só que a graça permite a gente sair do impuro e ir para o santo. Você percebe? Essa é a concepção. Outra coisa que um dia eu ouvi, e foram apenas poucas pessoas que disseram isso, mas mesmo assim é um absurdo, que disseram assim: Diego, mas a Bíblia diz que Cristo fez nova todas as coisas, todas as coisas. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã, se você se baseia nesse verso para pecar, eu vou convidar você a ler a Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 21, no contexto em que Jesus diz isso.
João, que estava na ilha de Patmos, tendo uma visão acerca do futuro, de várias profecias, num determinado momento ele vê a nova terra, transformada, purificada, na qual o próprio Senhor habitaria conosco. Nós estaríamos agora revigorados da eternidade, diante do rio da vida, diante da presença do Senhor, dos seus anjos. E nesse momento, onde não existe mais morte, nem pranto, nem dor, ele proclama que fez nova todas as coisas. É lá. Hoje, nós ainda vivemos na mesma consequência do pecado de Adão e Eva. Nós ainda morremos, nós ainda choramos, nós ainda pranteamos, nós ainda sentimos dor. Então, não me venha com um texto fora do contexto por causa de um pretexto, tá? Não faça isso. Isso não é algo lícito aos olhos do Senhor, tá bom? Tem mais uma outra situação. Eu acredito que eu me recordei de todos os versos. Mas tem duas situações que as pessoas trazem também. Primeiro, da rainha Esther com o rei Assuero e Davi, Abraão e vários outros homens que tiveram mais de uma mulher. Então vamos por parte. Primeiro, a rainha Esther, que na verdade Hadassa não era rainha, né, mas se tornou rainha. O rei Assuero era casado com Vasti. A Bíblia diz que o rei Assuero mandou Vasti embora e logo depois se casou com a rainha Esther. A primeira coisa que você precisa ter em mente é o seguinte, que todo preceito daquilo que é legal aos olhos de Deus, Deus concedeu à sua nação, presta atenção, à sua nação, a nação de Israel, para que por meio da conduta desses pudessem então alcançar a outros. O rei Assuero era da nação de Israel, ele era da cultura israelita, ele era temente a Deus, ele tinha preceitos que o ligavam a Deus? Não. A nação de Israel estava ali como cativa ao rei Assuero. E o fato de Hadassa vir a se casar com ele, mesmo mediante a sua ignorância que eu digo do rei Assuero, Deus ainda operou milagres. Digo mais, Hadassa, ela não tinha pai. O seu tio foi quem conduziu ela a esse casamento, justamente a fim de que, por meio de ter uma israelita no poder, pudesse Deus livrar o teu povo, assim como de fato aconteceu. E por meio desse erro, desse casamento que na nação de Israel seria inadmissível, Deus operou sim milagres. Mas você não consegue enxergar nessa relação uma bênção de Deus diretamente ao casamento. Sempre que houve casamentos ilícitos, contrários à lei de Deus, aos propósitos de Deus instituído desde o início, teve problema, teve maldições, teve grandes dificuldades. E aí nisso agora a gente leva em conta o rei Davi, por exemplo, e outros homens que se casaram com mais de uma mulher. De fato isso aconteceu. Nós percebemos uma influência cultural das nações pagãs e de povos pagãs que, para que os homens pudessem demonstrar poder e autoridade, eles se casavam com mais de uma mulher. E aqueles com quem ela não queria se casar, com que eles não queriam se casar, eles pegavam para ser concubinas e mantinham relações sexuais com ela. A mulher foi se transformando literalmente num objeto de prazer. E mesmo mediante a esses pecados, Deus operava a sua graça nesses homens. Olha, não quero dizer para você que Deus não opera na sua vida se você estiver em pecado. Pecado é pecado e o salário do pecado é a morte. Ponto final. Mas a misericórdia de Deus ainda busca alcançar a todos, porque o propósito dele é a salvação, é a vida eterna. E nós vemos na nação de Israel homens e mulheres duros de coração que Deus aplicou uma misericórdia sem igual. Hoje nós queremos tomar parte dessa mesma dureza de coração. Às vezes nós queremos forçar Deus até a mesma misericórdia que teve com aquele povo que não tinha instrução, que eram amantes das coisas do mundo e dos prazeres do mundo mais do que das coisas de Deus, que eram rebeldes.
e nós vimos todas as consequências, nós vimos o que custou aquela rebeldia no sangue de Cristo derramado na cruz, e hoje nós queremos exigir a mesma misericórdia de Deus. E olha a vida de Abraão, quando Abraão se deita com outra mulher. Abraão teve que ver seu filho ir embora. Você sabe todas as dores de cabeça que ele passou. Davi. As pessoas falam assim, Davi se casou de novo. Olha, Davi não se casou de novo, ele se casou com mais mulheres, tá? É a primeira coisa. Mas Davi foi chamado segundo o coração de Deus. Por que que foi? Porque ele, por vezes, exerceu coragem, humildade, reconhecimento dos seus pecados. Percebe? E olha, e mesmo que Davi tenha se casado com outras mulheres e tendo feito coisas ilícitas diante de Deus, e Deus tendo perdoado Davi, quais foram as consequências? Você se recorda? Irmão tentando matar irmão, filho tentando lhe roubar o trono, e, enfim, você conhece a história, você sabe a desgraça que foi a vida dele por causa desses desvaneios dele. Se você pegar Salomão, você sabe muito bem como é que foi a vida de Salomão, ainda sob influência de seu pai. E você sabe o desgosto em que Salomão chega ao final da sua vida, a concluir que é tudo vaidade. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está assistindo esse vídeo para obter informação, eu acredito que eu te dei bons pareceres, tá? Mas eu quero te dizer uma coisa. Se você está assistindo esse vídeo porque você estava querendo tomar uma decisão em se divorciar ou não, se separar ou não, e tocar a sua vida, não faça isso. Se o seu casamento está em crise, acessa o link que está na descrição desse vídeo. Eu participo de um programa que em 7 dias nós restauramos casamentos. E quando eu digo nós, é pelo fato de eu participar dele. Nós pegamos o seu casamento e estruturamos ele conforme a Bíblia quer. E em 7 dias a crise foi embora. E você vai poder ter a oportunidade de conhecer o que é a felicidade por meio do casamento, por meio de uma união saudável, de acordo com os princípios bíblicos. Tá bom? Então acessa. Não deixa de acessar não. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Se você teve a paciência de assistir até aqui, é sinal que você gostou. Ajude o nosso canal a continuar crescendo. Clique em curtir. Se você tem amigos e pessoas da igreja que discutem a respeito do assunto, compartilhe. Eu acredito que quanto mais pessoas tiverem a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, discutir a palavra de Deus e aprender mais a respeito da palavra de Deus, mais nós vamos conseguir transformar corações. Tá bom? Faça parte desse ministério junto comigo. Te agradeço pelo seu tempo, pela sua atenção e rogo ao Senhor que Ele te abençoe. Até mais.